Olá, meus amigos, muito bom dia. Que o nosso Deus e Pai abençoe rica, poderosa e milagrosamente a cada um de vocês, a família de cada um de vocês e o dia de vocês. Estamos mais uma vez fazendo a oração da manhã, começando o dia falando com o nosso Deus e Pai. Vamos meditar na palavra do Senhor, porque é ela que nos traz entendimento e também fé. E também no final faremos a oração, que é o método pelo qual Deus pode nos conceder aquilo que nós necessitamos. Então nós falamos com o Pai, pedimos a Ele e, como diz a Bíblia, nós recebemos, porque o Senhor Jesus garantiu: aquele que pede, recebe. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixasse aí o seu like, aperte o joinha. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e também aperte o sininho das notificações para você ser avisado quando lançarmos um vídeo novo. E a palavra que eu gostaria de compartilhar com você nesta manhã é uma palavra que se encontra no livro do profeta Jonas. Lembra de Jonas? Já ouviu falar de Jonas? Que em muitos lugares nós vemos Jonas e a baleia, né? Jonas que foi engolido por uma baleia. Na realidade, não era baleia, era um grande peixe. Então tem Bíblias que até trazem a palavra baleia e tem até livros infantis, desenhos bíblicos infantis que mostram uma baleia engolindo Jonas, mas na realidade não era, era um grande peixe. Essa é a tradução correta do original hebraico. Então, Jonas, sim, ele foi engolido por um grande peixe, mas o que estava acontecendo na ocasião? Que é o que muitas vezes acontece conosco. Veja bem, Deus havia dado uma ordem para Jonas. Vamos ler o texto aí? Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 1 também. Diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então olha só, Deus havia dado para Jonas uma ordem: vai até Nínive. Nínive, no caso, era a capital do Império Assírio. Era a capital do mundo, vamos assim dizer, porque a Assíria, ou o Império Assírio naquela época, era a potência mundial. Mandava e desmandava, só que era um povo pecador até na raiz do cabelo. Muito pecado. Tanto é que Deus diz: olha, a malícia desse povo, o pecado desse povo chegou até mim. Quando Deus fala chegou até mim, dá a ideia de que o pecado era tanto que foi acumulando, acumulando até chegar no céu. Era muito pecado, mas mesmo assim Deus ainda tinha misericórdia daquele povo, queria que aquele povo não se perdesse, não fosse destruído por causa do pecado, que era o que ia acontecer, mas se aquele povo se arrependesse, Deus perdoaria. Olha a misericórdia de Deus como é grande, né? Só que para que aquele povo se arrependesse, seria necessário alguém ir até lá, falar da misericórdia de Deus, mostrar que eles estavam errados, para que pudessem se arrepender e Deus pudesse salvá-los. E quem é que Deus escolheu? Jonas, porque Jonas era um profeta, ele era um homem de Deus, ele era um homem que tinha o ofício de profeta. Ele fez um voto com Deus de servir ao Senhor. Então Deus falou: Jonas, vai até Nínive e prega contra ela. Só que o que aconteceu? Jonas, ele não obedeceu. Olha o que diz o texto, versículo de número 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então veja, Nínive ficava nessa direção. Tarsis, que seria hoje a atual Espanha, ficava nessa direção. Então, ele foi em sentido oposto. Quer dizer, ele fugiu da presença do Senhor. Nesse sentido aqui, fugir da presença do Senhor significa fugir daquilo que Deus mandou fazer.
se esquivar da responsabilidade, desobedecer ao Senhor, porque na verdade, quem é que pode fugir do Senhor? Deus está em todo lugar, em qualquer lugar que a gente vá, Deus está lá, não é verdade? Então é impossível fugir da presença do Senhor, mas o significado aqui é esse, fugir da presença do Senhor significa desobedecê-lo. E Jonas então não quis obedecer ao Senhor. Você pode perguntar, pastor, por que Jonas não quis obedecer? Não era só ir lá em Nínive e pregar contra aquela cidade para que aquele povo se arrependesse? Sim, era só isso. Só que tem aí duas coisinhas que nós podemos colocar na balança para explicar o porquê é que Jonas não foi até Nínive. Primeiro, o Império Assírio, cuja capital era Nínive, era um império muito violento. E aquele Império Assírio havia já invadido Israel, já havia levado muita gente de Israel prisioneiro, havia destruído ali muita coisa do povo de Israel, havia maltratado as pessoas, era um império violento. E Jonas era do povo de Israel. Então, uma das razões, provavelmente, pelas quais Jonas não quis ir até Nínive, seria o rancor contra aquele povo, o ressentimento contra aquele povo. É como se Jonas pensasse assim, ó, imagina que eu vou lá, aquele povo malvado veio aqui na minha terra, entrou, destruiu, bateu no povo aqui, levou gente como escravo, matou pessoas do meu próprio povo, da minha família, teve gente que morreu pela maldade desse povo, eu não vou lá nada, é que aquele povo se lasque. Uma das possibilidades é essa. E a outra possibilidade pela qual Jonas provavelmente não foi até Nínive é que Nínive, que era a capital, repito, do Império Assírio, era um povo muito violento, era um povo bruto, sanguinolento ou sanguinário. Era um povo assim realmente que não tinha piedade de ninguém. Dizem os historiadores que na entrada de Nínive, que naquela época era aquela tremenda cidade, havia estacas onde os ninivitas colocavam ali os inimigos naquelas estacas. Espetavam os inimigos e colocavam os corpos ali na entrada da cidade, naqueles postes, naquelas estacas, para realmente mostrar o quão eles eram medonhos, né? Vamos dizer assim, terríveis, malvados, para colocar medo em quem passava na frente. Então talvez tenha sido isso que aconteceu com Jonas, ficou com medo. De qualquer maneira, Jonas não foi, desobedeceu ao Senhor. E o que Jonas fez? Comprou uma passagem, né? Então ele desceu até o litoral, comprou uma passagem de navio, entrou no navio e diz a Bíblia que ele foi dormir no porão do navio. Mas olha que interessante esse fato de Jonas ter comprado uma passagem e ido até o navio. Veja, Jonas estava numa cidade. Quando ele foi até o litoral, né, para pegar o navio, ele desceu, porque o litoral é mais baixo, né? O litoral é mais baixo. Então ele desceu. Quando ele entrou no navio e foi para o porão, ele desceu mais baixo ainda. Veja, essa situação física, né, de Jonas ter ido até o litoral, entrado no navio, descido no porão do navio, figuradamente representa a situação da pessoa que foge da presença de Deus ou que desobedece ao Senhor. Ela começa a declinar, ela começa a afundar em todos os sentidos, espiritualmente, moralmente, a sua vida começa a dar tudo errado. É assim que acontece. É só começar a fazer como Jonas, ou seja, desobedecer ao Senhor, não fazer o que o Senhor manda, que a pessoa vai afundando. E mais, depois o navio partiu, começou a sua viagem em alto mar, veio uma tempestade e aí então jogaram Jonas no mar. Ele foi afundando mais ainda. Olha, nunca para de afundar. É só fugir da presença de Deus, é só sair da presença de Deus. Qualquer pessoa começa a afundar. Depois disso, Deus ainda permitiu que um grande peixe viesse e engolisse Jonas, e o peixe, diz a Bíblia, foi até o leito dos mares. Foi até no fundo. Quer dizer, Jonas, ele foi do alto até o fundo do poço. Isso acontece, repito, com qualquer um de nós. Portanto, eu digo para você, não saia nunca da presença de Deus. E sair da presença de Deus não é deixar de crer que Deus existe.
Tem pessoas que falam assim, eu não deixei de crer em Deus, eu não vou na igreja, mas eu oro em casa, eu acredito em Deus, eu não desviei. Para com isso, não se engane. Toda vez que nós deixamos de fazer o que Deus manda, nós começamos a afundar. E aí problemas vêm, problemas de doença, problemas financeiros, problemas emocionais, sentimentais na família. Vem uma angústia no coração, nada tá bom, tudo que a gente faz para tentar achar felicidade ou alegria, dá em nada. A gente vai só afundando cada vez mais. E é assim que estava o Jonas, um homem de Deus. Mas olha aí, não é porque era homem de Deus que ele podia fazer o que queria. Pelo contrário, principalmente porque era um homem de Deus, ele tinha que obedecer ao Senhor, mas não obedeceu. Assim nós também, principalmente porque nós recebemos a graça de sermos filhos de Deus, de podermos ter aceitado Jesus, onde Deus perdoou todos os nossos pecados na vida velha, antes de aceitar Jesus. Deus nos limpou no sangue de Jesus e ainda nos perdoa quando erramos. Ainda mais por isso que nós temos a responsabilidade de andar na presença de Deus, não sair da presença dele, fazer o que a palavra manda, sempre. Esse é o método de andar sempre na vitória. Jonas estava derrotado. Mas o que aconteceu? Lá no fundo do oceano, lá no fundo do mar, no ventre daquele grande peixe, Jonas caiu em si. E no capítulo 2, Jonas então começa a fazer uma oração, porque ele viu que ia morrer, né? A Bíblia diz que Jonas ficou envolto em algas marinhas. Você pode se perguntar, como é que um homem pode viver dentro de um ventre, do ventre de um grande peixe no fundo do mar? Talvez essas algas aqui tivessem fornecido oxigênio para ele, né? Pelo menos por um período. É a misericórdia de Deus. Você vê, Deus ainda estava preservando a vida dele. Exatamente o que a Bíblia fala. O apóstolo Pedro, por exemplo, fala, né? Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Só que se não se arrepender, o fim vai ser trágico. Deus ele é longânimo, quer dizer, ele vai esperando, mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. Então, meu amigo e amiga, volte para Deus, volte a fazer o que Deus manda, faça uma oração como Jonas fez, como vamos ver aqui agora, para que você possa começar a se levantar, ou melhor dizendo, para que Deus possa te levantar a partir desse momento. Vamos ver aí então o que aconteceu com Jonas no fundo do mar? Olha aí, capítulo 2, versículo de número 1. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus. E então o texto aqui relata a oração de Jonas. Ele começa a falar com Deus, ele abre o coração. E no finalzinho da oração dele, olha o que ele diz. Jonas capítulo 2, versículo de número 9. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Veja, se você puder, leia na sua casa o livro de Jonas, tem apenas 4 capítulos, é curtinho, leia inteiro e leia também a oração completa de Jonas. Mas o que eu quero dizer para você é que Jonas se arrependeu. Então ele fala, primeiro, te oferecerei sacrifícios. Aqui no caso, não é somente os sacrifícios que a lei de Moisés exigia, mas também o sacrifício de si mesmo. Como quem diz, eu vou lá. Eu vou pregar para aquele povo. Se eu tiver que morrer nas mãos deles, eu vou morrer. E outra coisa, eu vou fazer o sacrifício, vou sacrificar o orgulho. Aquele povo lá foi malvado com o povo da minha terra, mas eu vou sacrificar o meu orgulho e vou pregar para aquele povo. E depois ele fala, o que votei, pagarei. Quer dizer, se eu fiz o voto de servir a Deus, eu não posso quebrar o meu voto. Eu não posso quebrar a promessa que eu fiz para o Senhor. Muitas vezes, né, os crentes, infelizmente, as pessoas acabam quebrando os votos que fazem com Deus, não é? Faz o voto de servir a Deus, depois de um tempo não serve mais. Faz um voto de jejuar, orar, dali a pouco não está jejuando mais, nem orando mais. Não é? Faz um voto de sair do pecado, quando vê, sai por uns dias, depois volta no pecado. Faz o voto de casamento, né? Prometo ser fiel até que a morte nos separe. Depois de um tempo, está pedindo divórcio. Então tem que ter muito cuidado com essas coisas. O voto que você fez, cumpra. E depois então que Jonas fez o voto, olha a resposta de Deus. E é assim com todos nós, viu? Quando nós, sinceramente, nos voltamos para Deus e renovamos os nossos votos com Ele, Ele vira a nossa situação. Ele vira o cativeiro. Ele realmente transforma a situação. Olha o que Deus fez. Versículo de número 10, Jonas 2:10.
Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Você vê, a coisa virou. Deus deu uma ordem para um peixe, e o peixe começou a subir e vomitou Jonas na terra. Então Jonas começou a sua viagem para Nínive. E mais, ele foi até lá, pregou, aquele povo se arrependeu e foi poupado da destruição. Deus é fiel na sua palavra. Jonas então ele viu que Deus foi fiel. E Jonas então teve esse grande livramento. Eu quero dizer para você, para resumir, se você serve a Deus, você sobe. Se você não serve a Deus, você desce. Se você serve a Deus, você é cabeça. Se você não serve a Deus, você vira cauda. Se você serve a Deus, você fica por cima, como diz Deuteronômio 28. Se você não serve a Deus ou deixa de servir a Deus, você fica por baixo. Se você serve a Deus, você tem bênção. Se você não serve, tem maldição. Se você serve a Deus, tem vida. Se você não serve, tem morte. E se você serve a Deus, você tem salvação. E se você deixa de servir a Deus e não se volta mais para Ele, não se arrepende, é inferno que te espera. Desculpe, mas essa é a palavra do Senhor. Então vamos fazer como Jonas. Essa palavra não veio à toa para você. Ela veio com um propósito, para te abençoar. Vamos falar com Deus então? Vamos falar com o Senhor de todos nós, aquele que é o Todo-Poderoso. Ele vai nos ouvir, tenho certeza, Ele vai ouvir você, tenha certeza disso também. Falemos com Deus. Pai amado, Pai Santo, Pai Celeste, obrigado por este momento de oração, onde nós pudemos ter, meu Pai, o conhecimento do que Jonas fez de correto e o que fez de errado e que serve de lição para nós. Pai, nós não queremos deixar de te servir. Muitas vezes, Pai, a pressão da vida vem fazendo com que as pessoas tenham as suas preocupações, tenham os seus dissabores e muitas vezes por causa disso a pessoa acaba deixando de fazer a tua vontade. Mas Pai, essa pessoa que ora a Ti nesta manhã, ela se volta para Ti com arrependimento, te pedindo perdão, te pedindo misericórdia, uma nova oportunidade. Ela quer renovar os votos que fez contigo, meu Pai. Então abençoa essa vida, Pai. E assim como o Senhor deu uma ordem para o peixe subir e vomitar Jonas na praia, dando para ele uma nova oportunidade, te peço também, Pai, ajuda essa pessoa, que seja dada uma ordem agora, para essa doença sair do corpo da pessoa, para esse problema financeiro ser resolvido, para essa situação difícil acabar e para que essa pessoa tenha um milagre na sua vida. E Pai amado, Pai Santo, eu te agradeço desde já pela tua presença na vida dessa pessoa. Dá o conforto, dá a alegria, dá a certeza da tua resposta e por isso, meu Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado. Amém. E graças a Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar. Dê graças a Deus. Sirva ao Senhor de coração. Você só tem a ganhar. Às vezes é como Jonas falou, é como um sacrifício muitas vezes, né? Deixar o nosso conformismo, o nosso conforto, deixar aquilo que está de errado, mas é possível fazer esse sacrifício. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós e Ele é quem nos capacita a servir ao Senhor. Sirvamos ao Senhor então, tá bom? Deus te abençoe muito e amanhã voltaremos com mais um dia da oração da manhã. Até lá!